Nós estamos falando, gente, sobre o fato da mulher fumar, né? E nós sabemos, né, que desde que começou a modernidade, essa vida moderna, né, vou fazer igual ao homem, vou me igualar, mas não é por aí que a gente se iguala, não. Né? Os nossos direitos e deveres são iguais, mas não é por aí. Principalmente quando se trata da nossa saúde. Nós já temos muitos problemas sem precisar fumar e sem precisar beber. A nossa própria natureza, nosso organismo nos faz isso. Então nós temos que tratar, cuidar, e não de pôr mais coisa para nos prejudicar. E assim, nós vamos continuar ainda falando sobre esse bendito vício que é do fumo. Em face da propriedade específica da nicotina de contrair os vasos sanguíneos, não será difícil imaginar quão nocivo é o vício para os órgãos das glandulares, sistemas sanguíneos da mulher, que é muito provido de sangue em sua rede vascular, né, do que o organismo masculino. Então, vocês estão vendo, né, o que acontece. É evidente que em qualquer diminuição do sangue é necessário para irrigar-lhe normalmente os órgãos e os sistemas procriativos na função expulsora das toxinas menstruais. A nicotina, ao contrair os vasos sanguíneos, também reduz o êxito dessa operação benfeitora e aumenta-lhe a carga tóxica na circulação delicada. As estatísticas do mundo provam que muita mulher que fuma envelhece mais rapidamente do que aquela que não fuma, pois a constrição sanguínea provoca pela nicotina, rouba-lhe pouco a pouco o rosado da pele, devido à diminuição circulatória à superfície das faces. Então, as rugas surgem mais cedo, pois reduzindo-se a quantidade de sangue necessária para irrigar a pele e remover as suas impurezas, os resíduos nocivos e gordurosos se demoram mais tempo e formam-se então a penetração subcutânea, que depois se revelam na forma de manchas, rugas, cravos, sardas. O uso do fumo influi pouco a pouco na progênie feminina, e se a mulher teimar em manter o vício pernicioso à sua delicada constituição, é certo que em breve os bons geneticistas hão de reconhecer os efeitos daninhos e o estigma nocivo da nicotina no metabolismo tão sensível da mulher. As mulheres que fumam exageradamente tendem a gastar menor quantidade de filhos, a ter menos filhos, quer dizer. Então elas vão diminuindo, é um, é dois, tem umas que nem querem às vezes mais, né? E atrapalha também, conforme falei, na gestação, gente. A gestação não fica nada fácil, né? Vai no médico, vai não ser, e tá fumando ou bebendo. Desbragadamente, às vezes, que a gente já viu. Bom, e algumas chegam até antes na esterilidade, chegam a ficar estéreis. As que fumam durante a gravidez são mais propensas a náuseas, vômitos, salivação, ataques nervosos, perturbações digestivas e reduzida filtração hepática e dos bacinetes renais.
mostra uma série de consequências, gente, na nossa parte do organismo. A produção do leite materno também é perturbada, pois alguns venenos contidos no tabaco chegam a destruir ou atrofiar grande parte dos germes lácteos, enquanto que o óxido de carbono, que é absorvido na inalação do fumo, inflama a traqueia e reduz os alvéolos bronquiais, causando as tradicionais dispneias de muitas gestantes. Embora seja mulher, não se esquivará de sofrer no além-túmulo os terríveis efeitos da nicotina astral, a circular-lhe pelo perispírito, obedecendo fielmente à lei de que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Para muitas mulheres que fumam desbragadamente, será muito triste no futuro que, por efeito de sua negligência espiritual, também se transforme em exóticas piteiras de outras infelizes mulheres que foram vencidas também e torturadas pelo desejo do mesmo vício do fumo no além-túmulo. Como o sexo é apenas sinalética, saliente no mundo físico, na intimidade do corpo masculino e feminino reside sempre a alma, colhendo de conformidade com a sua sementeira, ligando-se aos campos da vida do além, na conformidade de sua própria afinidade espiritual para com o bem e para com o mal, para com o digno ou para com o vício. Então, vocês estão vendo, gente, o quanto é nocivo, né? Seja esse, seja aquele vício, principalmente esses que nos trazem malefício à nossa saúde corporal, né? E conforme eu falei aquela hora, né? A mãe traz no ventre durante os 9 meses, com todos os cuidados, com todo amor. E depois, quando jovem, seja menino ou menina, quando é jovem, ele se propõe a fazer as coisas, né? Como se fossem os donos do mundo, não escutam, fazem escondidos, se reúnem em um determinado lugar para cultuar seus vícios, né? Seus maus hábitos, né? E com isso traz sofrimento, não só para eles, como para a própria família, porque qual mãe, qual família que quer que o filho esteja, né, viciado em droga, seja lá qual for o tipo de droga, né? E sabe muito bem, porque depois vai ser muito difícil da pessoa se vencer, sair dessa problemática, né? Não vai ser nada fácil. E também, a casa também, como eu falei, que depois a gente, qualquer um de nós que esteja viciado nisso ou naquilo, deverá depois dar conta no plano astral daquilo que fez, né? Igual o caso do André Luiz, né, que eu falei algum tempo atrás, né? Que graças a ele nós temos muitos livros espíritas que nos ensinam muitas coisas, mas ele falou que quando ele estava encarnado, pelo simples fato dele beber, gente, ele disse que ele bebia socialmente, e também a gente soube que ele também fumava, né? Ele era médico, tinha sua vida social, seu status, aquelas coisas todas que a gente sabe. Mas depois, quando ele desencarnou, logo que ele desencarnou, ele foi atacado por vários espíritos ali, gritando que ele era um suicida. Você é suicida, você se matou. Aí ele ficou desesperado.
assim que ele desencarnou. Ficou desesperado e falou, não, eu não me matei, imagine, gente. Eu morri porque eu estava doente, estava com problema de saúde. Não teve outro meio, eu tinha que passar para cá. Aí depois as entidades espirituais explicou para ele, né? Que era por causa da bebida, né? E dessas coisas que a sociedade acha bonito. E, no entanto, do lado de lá não é nada bonito. Então ele fumava. Mas assim como ele disse, não desbragadamente, mas de uma maneira social, quando ia em festa, quando ia a reuniões, né, com a família, estava com a família. Então ele ficou, né, ele ficou assustado de ver que isso era uma problemática lá. Então, em vista disso, ele teve que ficar nesse lugar chamado umbral, né, pelos espíritos, que é como se fosse um purgatório pelos católicos, né, uma zona de sofrimento, né, de pessoas que fizeram coisas erradas para eles mesmos, como suicidas, né, ou tão ao próximo, mas não de tanta, como se fosse tanta maldade como na parte dos espíritos sofredores, dos espíritos maus, né? Porque essa aí já é outra zona mais para baixo da superfície da Terra, nas zonas abismais, nas cavernas. Aí que ficam alojados esses espíritos que fazem muito mal, que continuam endurecidos, não aceitando propósito nenhum, não aceitando a reencarnação, porque ele sabe que ele vai ter que retificar. Então ele não quer sofrer, ele só quer fazer os outros sofrer. Então ele não quer passar por sofrimento, então ele fica aderido ali nessas zonas abismais. Só que a Terra está passando por uma transformação e logicamente, gente, se ela vai mudar para um grau, um mundo melhor, né? Essas zonas deverão ser varridas daí, e com elas os seus supostos habitantes. Então vejam bem, né? Vejam bem quanta responsabilidade nós temos com relação a nós próprios e com relação ao outro. É porque se a gente tem um parente, uma pessoa do nosso sangue, do nosso meio, né? Chega bêbado de madrugada, vê aquela mãezinha sofrendo, aquele pai, né? A gente conversa. Não vamos abandonar os nossos irmãos, porque tem gente que abandona. Ele é sem vergonha. A gente fala, a mesma coisa que falar com a parede. Mas não é por aí. Vocês estão vendo que não é ele só. Bom, ele foi o culpado porque ele começou. Mas na continuação ele tem sempre ajuda dos desencarnados que querem que ele continue nesse vício. Então por aí, vocês estão vendo. A gente tem que dar apoio e não abandonar, não pôr para fora da casa. Eu sei que é triste, eu sei que não é fácil, eu sei. Então, gente, vamos procurar fazer da melhor possível. Vamos ter fé, vamos ter fé. Vamos pensar em coisas melhores, né? Porque cada um responde da sua maneira, do seu grau de conhecimento, de instrução, de educação. Vejam bem, muita coisa entra no nosso dia a dia. E como tal, nós vamos continuar, mas não hoje, a falar dos benditos vícios. E na próxima, nós iremos falar sobre o vício do álcool e suas consequências, né? E também os danos que ele causa, não só para a pessoa viciada, principalmente para a sua família, que também se aflige e sofre junto com ele.
Então, próxima vez será falada somente a partir daí, somente sobre o álcool, né? E as consequências, quer dizer, aquilo que acontece com ele. Então, até nesse dia, desejando que Jesus abençoe a todos nós.